Olá, tudo bem? Aqui quem vos fala é o pastor Fernando Alberto. E este é o canal Motivação Fênix. Esse canal tem como propósito fazer leituras do livro ou dos livros de Freud. É um canal voltado para a leitura de livros em psicanálise, especialmente os livros de Freud. E eu lhe convido a nos acompanhar. Este é o volume 1 da edição Standard brasileira das obras completas de Freud. Eu tenho outro canal, um canal evangélico, voltado para a leitura, o ensino e a pregação da Palavra de Deus. Pastor Fernando Alberto. Eu lhe convido a conhecer o meu outro canal no YouTube. E não esqueça, juntos somos mais fortes. Histeria, um artigo de 1888, escrito por Freud. Em duas das cartas que escreveu a Fliss, publicadas nos Anfagun, 1950, nas décadas de 28 de maio e 29 de agosto, carta 4 e carta 5 de 1988, e implicitamente numa terceira de 24 de novembro de 1887, carta 1, Freud fala de suas contribuições à Enciclopédia de Villard, obra publicada em 2 volumes, 1888 e 1891. De vez que os verbetes de Villard não levam assinatura, não é possível ter completa certeza da autoria deles. O próprio Freud especifica apenas um deles nessas cartas, o que trata de autonomia cerebral, e queixa-se de que sofreu muitos cortes. Contudo, em seu estudo autobiográfico de 1925, menciona também um verbete sobre a afasia, edição Standard brasileira, volume 20, da Imago, editora de 1976. Os organizadores de Anfagunge sugerem ainda que os verbetes sobre as lesões cerebrais infantis e sobre as paralisias poderiam ser atribuídos a ele, e com maior convicção incluem como sendo provavelmente de Freud o que se refere à histeria, que é apresentado a seguir. A reimpressão em 1953 desse verbete em Psyche, periódico de Stuttgart, vem precedida de um breve artigo escrito pelo professor Paul Vogel, que faz um resumo admirável e convincente dos argumentos que fazem crer seja o verbete realmente da autoria de Freud. Ninguém pode ter dúvidas quanto à sua autoria, lendo-o em conexão com os escritos contemporâneos de Freud. À parte toda uma série de reproduções de pontos de vista exposto por Freud em outros trabalhos que levaram sua assinatura, existe um determinado aspecto que parece conclusivo. Trata-se de uma passagem, quase na parte final, em que o método catártico de tratamento é descrito explicitamente e atribuído a Breuer. Nessa data, 1888, o método de Breuer não tinha sido publicado, nem por ele próprio, nem por outra pessoa.
Sua primeira publicação deu-se na comunicação preliminar de Breuer e Freud, mais de 4 anos depois, lá pelos anos de 1893. Freud, segundo ele próprio nos relata, em um artigo de 1925, da edição Standard Brasileira, volume 20, da Imago, editora 1976, há muito tempo gozava da confiança de Freud e tinha tomado conhecimento de seu mérito, de seu método, ainda antes de ir a Paris, em 1885. Assim, a autoria de Freud pode ser dada como estabelecida. O verbete em seu conjunto mostra Freud ainda seguindo fielmente as doutrinas de Charcot na sua descrição da histeria, embora, se levar em conta a referência a Breuer, haja 2 ou 3 passagens, especialmente no final do verbete, em que existem claros sinais de uma atitude mais independente. Histeria. A partir de agora, o artigo vai passar a focar a atenção na histeria. Histeria. Vamos ver a história da histeria. A histeria e a sua história. O nome histeria tem origem nos primórdios da medicina e resulta do preconceito, superado somente nos dias atuais, que vincula as neuroses às doenças do aparelho sexual feminino. Na Idade Média, as neuroses desempenhavam um papel significativo na história da civilização. Surgiam sob a forma de epidemias, em consequência de contágio psíquico, e estavam na origem do que era factual na história da possessão e da feitiçaria. Alguns documentos daquela época provam que sua sintomatologia não sofreu modificação até os dias atuais. Uma abordagem adequada e uma melhor compreensão da doença tiveram início apenas com os trabalhos de Charcot e da escola do Salpêtrière, inspirada por ele. Até essa época, a histeria tinha sido a bête noire da medicina. Os pobres histéricos que, em séculos anteriores, tinham sido lançados à fogueira ou exorcizados em épocas recentes e esclarecidas, estavam sujeitos à maldição do ridículo. Seu estado era tido como indigno de observação clínica, como se fosse simulação e exagero. Olha que situação, né? Na época de Freud, as pessoas que sofriam dessa doença, dessa patologia, as pessoas eram lançadas na fogueira, as pessoas eram tidas como endemoniadas, as pessoas eram ridicularizadas, as pessoas eram vistas pela sociedade médica da época como aproveitadoras, como se aquilo fosse um fingimento. Era assim que a histeria era vista por muitas pessoas na época de Freud. A histeria é uma neurose no mais estrito sentido da palavra. Quer dizer,
Não só não foram achadas nessa doença alterações perceptíveis do sistema nervoso, como também não se espera que qualquer aperfeiçoamento das técnicas de anatomia venha a revelar alguma dessas alterações. A histeria baseia-se total e inteiramente em modificações fisiológicas do sistema nervoso. Vou repetir esta expressão. A histeria baseia-se total e inteiramente em modificações fisiológicas do sistema nervoso, ou seja, a histeria ela provoca uma mudança nos nervos. Sua essência deve ser expressa numa fórmula que leve em consideração as condições de excitabilidade em diferentes partes do sistema nervoso. Uma forma fisiopatológica desse tipo, no entanto, ainda não foi descoberta. Por enquanto, devemos nos contentar em definir a neurose de um modo puramente nosográfico e pela totalidade dos sintomas que ela apresenta. Da mesma forma como a doença de Graves se caracteriza por um grupo de sintomas: exoftalmia, bócio, tremor, aceleração do pulso e alteração psíquica, sem qualquer consideração relativa a alguma conexão mais íntima entre esses fenômenos. Vamos agora à definição de histeria. As autoridades alemãs, assim como as inglesas, ainda hoje têm o hábito de distribuir caprichosamente as descrições histeria e histérico e de agrupar indiscriminadamente a histeria com os estados nervosos em geral. A neurastenia, muitos dos estados psicóticos e muitas neuroses que ainda não foram retiradas do caos das doenças nervosas. Charcot, pelo contrário, sustenta com firmeza a opinião de que a histeria é um quadro clínico nitidamente circunscrito e bem definido, que pode ser reconhecido com bastante clareza nos casos extremos daquele que se conhece como grande histeria ou histeroepilepsia. A histeria também cobre as formas mais brandas e rudimentares que ocorrem numa série que abrange toda uma gradação, desde o tipo de grande histeria até o tipo normal. A histeria é fundamentalmente diferente da neurastenia e, na verdade, estritamente falando, a histeria é contrário à neurastenia. Terceiro ponto: sintomatologia. A sintomatologia da grande histeria, extremamente rica, mas nem por isso anárquica,
compõe-se de uma série de sintomas que incluem os seguintes. Vamos agora aos sintomas da histeria. Primeiro sintoma: ataques convulsivos. Primeiro sintoma da histeria: ataques convulsivos. Estes são precedidos de uma aura peculiar, pressão no epigástrio, contração na garganta, latejamento nas têmporas, zumbido nos ouvidos ou partes desse complexo de sensações. Essas sensações aura, como são chamadas, também surgem nos pacientes histéricos como sintomas isolados e representam em si mesmas um ataque. É especialmente conhecido a globos histéricos uma sensação atribuível aos espasmos da faringe, como se uma bola estivesse subindo do epigástrio da garganta. Um ataque propriamente dito, quando completo, apresenta três fases. A primeira, epiletoide. Assemelha-se a um ataque epilético unilateral. A segunda, a dos grandes movimentos. Apresenta movimentos salamoleque, atitudes em arco, contorções e outros. A força desenvolvida nesses ataques é com frequência muito grande. Para diferenciar esses movimentos de um ataque epilético, deve-se observar que os movimentos histéricos sempre são executados com certa correção e de modo coordenado, o que contrasta nitidamente com a cega brutalidade dos espasmos epiléticos. Além disso, mesmo nas convulsões histéricas mais violentas, geralmente se evitam os ferimentos comparativamente graves. A terceira fase, a fase alucinatória do ataque histérico, a das atitudes passionais, distingue-se pelas atitudes e posturas que sugerem cenas de movimento passional, que o paciente alucina e frequentemente acompanha com as palavras correspondentes. Durante todo o ataque, a consciência pode conservar-se ou se perder, mas frequentemente ocorre a última dessas possibilidades, ou seja, a consciência se perde. Em um ataque de histeria, a consciência se perde, os movimentos do corpo ficam paralisados, partes do corpo param em um ataque de histeria. Os ataques do tipo descrito seguem-se frequentemente uns aos outros, uma série, de modo que o ataque inteiro pode durar diversas horas ou dias. É insignificante a elevação de temperatura durante os mesmos, em contraste com o que acontece na epilepsia. Cada fase do ataque, nesse momento Freud fala do ataque histérico, cada fase do ataque, ou cada parte que separa de uma fase, pode estar isolada e pode representar o ataque em casos rudimentares. Naturalmente, os ataques abreviados
desse tipo são encontrados com frequência incomparavelmente maior do que os ataques completos. Possuem especial interesse ataques histéricos em lugar das três fases. Exibem um coma que surge de maneira apopletiforme, os chamados ataques de sono. Esse coma pode assemelhar-se ao sono natural ou acompanhar-se de uma tamanha diminuição da respiração e da circulação a ponto de ser confundido com a morte. Existem casos autênticos de estados dessa espécie que duram semanas e meses. Nesse sono prolongado, a nutrição corporal diminui gradualmente, mas não há risco de vida. Em cerca de 1/3 dos casos de histeria, o sintoma dos ataques, o mais característico, está ausente. 2. Zonas esterógenas. Em íntima conexão com os ataques, encontramos as chamadas zonas esterógenas, áreas responsáveis do corpo, nas quais um leve estímulo desencadeia um ataque, cuja aura esterógenas, áreas supersensíveis do corpo, nas quais um leve estímulo desencadeia um ataque cuja aura muitas vezes começa por uma sensação proveniente dessa área. Tais áreas, as áreas esterógenas, tais áreas podem situar-se na pele, nas partes profundas, nos ossos, nas membranas mucosas, até mesmo nos órgãos dos sentidos. São encontradas com maior frequência no tronco do que nos membros e têm preferência por determinados locais. Por exemplo, nas mulheres e mesmo nos homens, numa área da parede abdominal correspondente aos ovários, na região coronária do crânio e na região inflamatória, e nos homens, nos testículos e no cordão espermático. A pressão nessas áreas desencadeia com frequência não uma convulsão, mas sim sensações aura. A partir de muitas das zonas esterógenas, também é possível exercer uma influência inibidora sobre os ataques convulsivos. Uma vigorosa pressão sobre a área ovariana, por exemplo, desperta muitas pacientes no meio de um ataque histérico ou de um sono histérico. No caso dessas pacientes, pode-se fazer a prevenção de um ataque ameaçador, fazendo-as usar um cinto semelhante a uma funda para hérnia, cuja almofada comprima a área
ovariana. As zonas esterógenas às vezes são numerosas, às vezes poucas, e podem ser unilaterais ou bilaterais. 3. Distúrbios da sensibilidade. Estes são os sinais mais frequentes da neurose e os mais importantes do ponto de vista diagnóstico. Persistem mesmo durante os períodos de remissão e são os mais importantes, porque os distúrbios da sensibilidade desempenham um papel relativamente pequeno nas doenças cerebrais orgânicas. Consistem em anestesia ou hiperanestesia e apresentam, quanto à extensão e ao grau de intensidade, uma variabilidade não observada em nenhuma outra doença. A anestesia pode afetar a pele, as membranas mucosas, os ossos, os músculos e nervos, os órgãos dos sentidos e os intestinos. Contudo, o mais comum é a anestesia da pele. No caso da anestesia histérica da pele, todas as diferentes espécies de sensações da pele podem ser dissociadas e comportar-se de forma muito independente uma das outras. A anestesia pode ser total ou atingir apenas a sensação da dor. A analgésia, que é a mais comum, ou apenas as sensações de temperatura, pressão ou eletricidade, ou a sensibilidade muscular. Só uma possibilidade não se caracteriza na histeria, uma diminuição do sentido do tato, enquanto outras propriedades são mantidas. Por outro lado, pode ocorrer que as sensações puramente táteis deem origem a uma sensação de dor, alfagésia, chamada alfagésia. Muitas vezes, a anestesia histérica atinge um grau tão elevado que a mais potente faradização dos troncos nervosos não produz qualquer reação sensorial. Quanto à extensão, a anestesia pode ser total. Em casos raros, pode afetar toda a superfície da pele e a maioria dos órgãos dos sentidos. Com maior frequência, no entanto, trata-se de uma hemianestesia, como a que é produzida por uma lesão da cápsula interna. Distingue-se, porém, da hemianestesia devida à doença orgânica pelo ato de que geralmente ultrapassa a linha média de algum ponto. Por exemplo, inclui a língua, a laringe e os genitais como um todo. E os olhos não são afetados sob a forma de hemianopsia, e sim de ambliopia ou amalrose em um olho. Ademais, a hemianestesia histérica
apresenta maior variabilidade na forma como se distribui. Pode acontecer que um dos órgãos dos sentidos ou num órgão localizado no lado anestesiado escape inteiramente à anestesia. E qualquer área sensível no quadro de amianestesia pode ser substituída pela área simétrica do outro lado. Por fim, a anestesia histérica pode surgir em focos disseminados unilaterais ou bilaterais ou simplesmente em determinadas áreas, de forma monoplégica nos membros e em áreas situadas sobre órgãos internos atingidos por uma doença, faringe, do estômago, etc. Em todas essas relações, ela pode ser substituída pela hiperestesia. No caso da anestesia histérica, os reflexos sensoriais ficam geralmente diminuídos, como por exemplo o reflexo conjuntival, o do espirro e o faringiano. Os reflexos vitais da corneia e da glute são, porém, mantidos. Os reflexos vasomotores e a dilatação pupilar mediante a estimulação da pele não são interrompidos sequer no caso do mais elevado grau de anestesia. A anestesia histérica é sempre um sintoma a ser pesquisado pelo médico, de vez que, na maior parte dos casos, mesmo quando tem ampla extensão e grande gravidade, geralmente escapa totalmente à percepção do paciente. Em contraste com a anestesia orgânica, deve-se enfatizar que os distúrbios histéricos da sensibilidade, a rigor, não prejudicam os pacientes em nenhuma atividade motora. As áreas da pele que estão histericamente anestesiadas caracterizam-se com frequência por anemia local e não sangram quando picadas. Isso é apenas uma complicação, não constituindo, porém, condição necessária da anestesia. É possível separar artificialmente os dois fenômenos um do outro. Frequentemente, existe uma relação recíproca entre a anestesia e as zonas histerógenas, como se toda a sensibilidade de uma parte relativamente grande do corpo estivesse comprimida numa única zona. Os distúrbios da sensibilidade são os sintomas nos quais é possível basear um diagnóstico de histeria, mesmo nas suas formas mais rudimentares. Na Idade Média, a descoberta de áreas anestésicas e não hemorrágicas era considerada prova de feitiçaria. Quarto, distúrbios da atividade sensorial. Estes podem afetar todos os órgãos dos sentidos,
e podem aparecer simultaneamente com ou independentemente de modificações na sensibilidade da pele. O distúrbio histérico da visão consiste em amaurose ou ambliopia unilaterais ou ambliopia bilateral, mas nunca em hemianopsia. Seus sintomas são fundo de olho normal ao exame, ausência do reflexo conjuntival, reflexo carneano diminuído, estreitamento concêntrico do campo visual, redução da percepção luminosa e acromatopsia. No caso do último sintoma citado, acromatopsia, a sensibilidade ao roxo é a primeira a ser perdida. E a sensibilidade ao vermelho ou ao azul é a que persiste por mais tempo. Os fenômenos não se coadunam com nenhuma teoria do daltonismo. As diferentes sensibilidades às cores comportam-se independentemente uma das outras. São frequentes os distúrbios de acomodação, assim como as falsas conclusões deles resultantes. Os objetos que se aproximam do olho e que dele se afastam são vistos em tamanhos diferentes e multiplicados e duplicados e multiplicados. A surdez histérica raramente é bilateral. É, com muita frequência, mais ou menos completa, combinada com anestesia do pavilhão da orelha, do canal auditivo e até mesmo da membrana do tímpano. Quando existe distúrbio histérico do paladar e também do olfato, via de regra, é possível encontrar anestesia nas regiões da pele e da membrana mucosa pertencentes aos órgãos desses sentidos. São frequentes em pacientes histéricos a parestesia e a hiperestesia dos órgãos inferiores dos sentidos. Às vezes, há uma extraordinária exacerbação da atividade sensória, especialmente do olfato e da audição. As paralisias na histerias. Parte 5. Quinto ponto. Paralisias. As paralisias histéricas são mais raras do que a anestesia e quase sempre acompanhadas de anestesia da parte do corpo paralisada, ao ponto que nas doenças orgânicas os distúrbios da motilidade predominam e surgem independentemente da anestesia.
As paralisias histéricas não levam em conta a estrutura orgânica do sistema nervoso, a qual, conforme se sabe, evidencia-se da maneira mais inequívoca na distribuição das paralisias orgânicas. Acima de tudo, não existem paralisias histéricas que se possam equiparar às paralisias periféricas do facial, do radial ou do denteado, isto é, que abrangem grupos de músculos ou de músculos e pele, agrupados segundo a inervação atômica comum. As paralisias histéricas só são comparáveis às paralisias corticais, porém se distinguem destas por múltiplos aspectos. Assim, existe a hemipilegia histérica, na qual, entretanto, são atingidos somente o braço e a perna do mesmo lado. Não existe paralisia facial histérica. Quando muito, além da paralisia dos membros, pode haver uma contratura dos músculos faciais e da língua situada, às vezes no lado da paralisia e às vezes no lado oposto, e manifestada em outras coisas por um excessivo desvio da língua. Uma outra característica que distingue a hemipilegia histérica é o fato que a perna paralisada não se movimenta na articulação da coxa, em circulação, em circundação, mas é arrastada como um apêndice morto. A hemipilegia histérica sempre está ligada a uma hemianestesia, que em geral é de intensidade comparativamente grave. Além disso, na histeria encontramos paralisia de um braço ou de uma perna, independentemente, ou de ambas as pernas. Nesse último caso, a paralisia do intestino e da bexiga pode acompanhar a anestesia das pernas e, por conseguinte, o quadro clínico pode vir a se assemelhar de perto a uma paraglegia medular. E mais, a paralisia, em vez de se estender a um membro em todas as suas partes, pode afetar segmentos do mesmo. Quer dizer, a paralisia, ela pode afetar a mão, o braço, o cotovelo, etc. Com relação a isso, não há preferência para a parte distal, ao passo que é característico de uma paralisia orgânica ser esta sempre mais marcada na porção distal de um membro do que nas partes proximais.
No caso da paralisia parcial de um membro, a anestesia geralmente obedece aos mesmos limites que a paralisia e é circunscrita por linhas que fazem ângulos retos com o eixo longitudinal do membro. Na paralisia histérica das pernas, o triângulo da pele situado entre os músculos glúteos corresponde ao nervo sacro. Não é afetado pela anestesia. Em todas essas paralisias estão ausentes os fenômenos da degeneração descendentes. Por mais que durem as paralisias, muitas vezes há uma intensa flacidez muscular e o comportamento dos reflexos é inconstante. Por outro lado, os membros paralisados podem atrofiar-se e realmente sucumbem a uma atrofia que se desenvolve muito rapidamente. Logo atinge uma parada e não se faz acompanhar por nenhuma alteração na excitabilidade elétrica. As paralisias dos membros deve-se acrescentar a fantasia histérica, ou mais corretamente, a mudez, que consiste numa incapacidade de produzir qualquer som articulado, ou mesmo de executar movimento da fala sem voz. É sempre acompanhada de afonia, que também pode ocorrer isoladamente. Nesses casos, a capacidade de escrever é conservada e até mesmo aumentada. Ademais, as demais paralisias motoras encontradas na histeria não podem ser relacionadas a partes do corpo, mas apenas a funções, como por exemplo, a astasia e a abasia, que são a incapacidade de andar e de manter-se de pé. Então, na paralisia histérica, a pessoa fica incapaz de andar, incapaz de manter-se de pé. Isso ocorre enquanto as pernas mantêm sua sensibilidade, sua força total e a incapacidade de executar qualquer tipo de movimento quando em posição horizontal, ou seja, em pé. Uma separação das funções dos mesmos músculos são encontradas nas lesões orgânicas. Todas as paralisias histéricas distinguem-se pelo fato de que podem ser da maior gravidade, mas ao mesmo tempo limitam-se nitidamente a uma determinada parte do corpo, ao passo que as paralisias orgânicas, via de regra, estendem-se por uma área maior à medida
de sua gravidade, que sua gravidade aumenta. Observe que nesse artigo aqui no ponto 5, a histeria, como ela afeta o corpo de uma pessoa, né? A pessoa fica sem poder andar, a pessoa perde as forças nas pernas, sem poder se manter de pé, braços ficam paralisados, a pessoa não consegue falar, tudo como resultado dessa maldita doença chamada histeria. Sexto ponto sobre a histeria. Aqui estão os sintomas da histeria. Contraturas. Nas formas mais graves de histeria, há uma tendência geral no sentido de o aparelho reagir a pequenos estímulos através de contratura. Para isso pode ser suficiente a simples aplicação de uma faixa Smart. As contraturas dessa espécie também ocorrem com frequência em casos graves e nos músculos mais variados. Nos membros, elas se caracterizam por sua excessiva intensidade e podem ocorrer em qualquer posição, o que não se explica pela estimulação de determinados troncos nervosos. Apresentam uma resistência incomum, não relaxam com o sono, como ocorre com as estruturas orgânicas, e não se consegue modificar sua intensidade mediante excitação, temperatura, etc. Apresentam uma persistência incomum, não relaxam com o sono, como ocorre com as estruturas orgânicas, e não se consegue modificar sua intensidade mediante excitação, temperatura, etc. Somente cedem com a narcose mais profunda e recobram sua intensidade total quando o paciente acorda. As contraturas musculares são muito frequentes nos outros órgãos, nos órgãos dos sentidos, nos intestinos. Num grande número de casos, também constituem o mecanismo pelo qual a função fica suspensa nas paralisias. A tendência aos espasmos clônicos também aumenta muito na histeria. 7.7 Com características gerais. Vamos ficando por aqui. Paramos no ponto 7. Características gerais da histeria. A sintomatologia da histeria tem uma série de características gerais. É daqui que nós iremos continuar na próxima leitura, em nome de Jesus. Curta, compartilhe, se inscreva nesse canal e não esqueça, juntos
somos mais fortes.